Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independentemente do horário que você estiver vendo esse podcast, eu espero que você esteja muito bem. E hoje a gente está inaugurando nosso podcast, primeira edição, Sintonia Livre. Esse nome é justamente para a gente se libertar. A gente começa aqui já dizendo que esse podcast é para a gente tirar as amarras de crenças, de limitações, para que a gente possa ser cada vez mais um ser humano pleno, capaz de tudo alcançar na sua vida. E a gente começa esse podcast com uma série do Evangelho de João. Por que falar do Evangelho de João? Porque na nossa sociedade a maioria das pessoas são cristãos. E a gente precisa de tirar alguns dogmas, algumas limitações que existem nas nossas crenças. Então, por isso que hoje a gente inaugura esse podcast chamado Sintonia Livre, para a gente buscar cada vez mais uma liberdade, uma plenitude do ser humano, e começando, sim, com esse evangelho, que vocês vão entender por que a gente está começando por ele ao longo das edições desse podcast, porque vocês vão começar a entender a plenitude que é o ser humano com a abordagem que João faz sobre o Cristo. E também, se você ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Goulart, tem meu Instagram, que é @RicardoGoulart, _Ricardo Goulart. Estou aqui com a Eli, minha esposa, que a gente está inaugurando esse trabalho junto, justamente para a gente crescer também. E se você tem algo a contribuir, pode mandar mensagem para nós, pode mandar sugestões e críticas, que a gente está aberto para a gente aprender junto e sermos todos nós, quanto sociedade, mais livre, pleno e capaz. E manda aí. Isso mesmo, Ricardo. Então, bom dia a todos. Hoje aqui na Franca do Imperador, 7 horas da manhã, madrugando aqui. Então, como o Ricardo disse, nós estamos começando esse podcast com o objetivo de estudar o Evangelho de João. Porém, antes de adentrar ao estudo dos versículos, ao comentário dos versículos, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, nos nossos estudos, nos nossos comentários, nós vamos utilizar a contribuição da doutrina espírita, da religião católica, dos teólogos católicos, do judaísmo. Nós vamos utilizar da contribuição secular dos protestantes, daquilo que nós estamos atualmente aprendendo em Dáquila Pesquisas, Sim. não é? Enfim, nós vamos utilizar de todos aqueles que se debruçaram sobre os textos bíblicos para nos ajudar na compreensão desse texto do Evangelho de João. A nossa abordagem não será de maneira nenhuma, de jeito nenhum, uma abordagem fechada, fanática, extremista, radical. Nós vamos aproveitar a contribuição de todas as religiões, de todas as literaturas. Por óbvio, quando eu falo todas, né, Ricardo? Não é que eu estou querendo me gabar como se eu conhecesse todas as religiões e todas as literaturas. Não, não é isso. Quando eu digo todas, é todas aquelas que eu e Ricardo já tivemos a oportunidade de conhecer, de frequentar, de conversar com alguém que faz parte, que nos agregou, que expandiu nossa consciência, que nos despertou para alguma coisa, não é? E é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Então, nós faremos uma abordagem panorâmica nesse vasto território do apóstolo João. Eu espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo, faça comentários, faça perguntas, fiquem à vontade. E eu espero que esse estudo possa contribuir para suas reflexões, para os seus estudos particulares. Lembrando que a interpretação das escrituras não é patrimônio de uma pessoa em particular, de uma religião em particular, de uma doutrina e de um livro em particular. Todo mundo pode e deve interpretar. Todo mundo pode
e deve estudar. Todo mundo pode e deve tirar suas conclusões, não é verdade? Sim, principalmente estudar, aprender e buscar trazer para a própria vida aquilo que faz mais sentido. Bom, e pegando o gancho aqui do que ele falou, para quem não sabe, não me conhece ainda, eu sou terapeuta e a ideia também é fazer uma abordagem da mente, buscar aqui os planos mentais para entender esse evangelho, entender essas passagens, entender por que a gente busca dessa fonte também. Então, além da gente buscar o conhecimento em várias fontes de saber, a gente também vai buscar um entendimento sobre a mente baseado nessas escrituras. Porque para a gente conhecer e entender que muitas vezes a pessoa tem fobias, tem depressão, tem ansiedade, e ela tem na sua mão, às vezes, conhecimento que pode ajudar e muito a despertar e a sair desses transtornos. Então, aí ele vai começar agora vai falar um pouquinho sobre isso tudo, depois eu retomo. Então, antes de começar a falar, fazer mais algumas considerações ainda que eu acho importante, porque o objetivo não é fixar uma interpretação como se ela fosse a única verdade, a única interpretação possível, de jeito nenhum. O objetivo, então, é te ajudar para que a sua contribuição se amplie, trazer elementos para você refletir, trazer elementos para te ajudar na contribuição da ampliação dos seus horizontes e, quem sabe, te despertar para algo que você não tenha percebido na sua leitura ou também algo que você não tenha dado muita atenção. É uma troca. Por isso que a gente insiste para você fazer seu comentário, escrever suas intuições, porque vai ser um estudo sequencial do Evangelho de João aqui no Sintonia Livre. Então agora nós vamos começar a estudar o Evangelho de João. Vamos lá. A primeira coisa para se dizer sobre o Evangelho é que João, o evangelista, ele ditou o Evangelho. Perceba que ditar é diferente de escrever. Quando eu digo ditar, quer dizer, ele falou para alguém que escreveu para ele com mais ou menos 90 anos de idade, já muito possivelmente na ilha de Patmos, possivelmente. Antes de ser exilado, João, ele morava em Éfeso, que é uma cidade que hoje estaria ali localizada na região da Turquia, uma cidade com uma forte colonização grega, e que na época de João era uma cidade situada num grande polo cultural do mundo grego sobre o império, sobre o império do mundo romano, sobre o domínio do Império Romano. Por que eu disse, muito possivelmente ele ditou na ilha de Patmos? Porque há estudiosos que dizem que não, que na verdade ele ditou ali em Éfeso. Enfim, antes de ir para Éfeso, João estava onde? Em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém e saiu dali por diversas questões na companhia de Maria, a mãe de Jesus. João morava com Maria. E isso é algo interessantíssimo, que eu gostaria de chamar a atenção. Por quê? Porque o Evangelho de João tem um aspecto afetivo. E esse aspecto afetivo do Evangelho de João, muito provavelmente vem da visão de Maria sobre Jesus. Então, o Evangelho de João, ele tem um olhar diferente para Jesus que se destaca dos demais evangelhos. E a gente não pode desconsiderar isso. Então, é claro que o fato dele ter vivido em Éfeso, morado com Maria, ele com certeza ouvia muitas histórias da família, histórias de Jesus adolescente, adulto, criança, e isso deve ter impactado ele de uma forma intensa. Sim.
de uma forma muito intensa. Tanto que, como eu falei, que o evangelho dele se destaca dos demais. Quais? Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados de sinóticos. Esses evangelhos são chamados de sinótico. O que significa sinótico? Que tem a mesma visão, que tem o mesmo olhar. Portanto, a visão de João sobre o trabalho de Jesus, sobre a missão de Jesus, era diferente. Era peculiar. Ele tinha uma outra perspectiva. E o João, ele ditou o evangelho já quase no final do primeiro século. E ele fez isso quando a poeira já tinha baixado. Muita coisa já tinha acontecido. Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70. Os judeus já tinham se espalhado pelo Mediterrâneo por conta da destruição de Jerusalém por Tito. Os cristãos, eles viviam uma outra fase. Então, com todas essas mudanças, com todas essas alterações, a visão de João para com os cristãos, para com o cristianismo, para com Cristo, era diferente. Então, esses aspectos que eu acabei de falar, mais o fato de ter vivido com Maria em Éfeso, fez com que o evangelho dele se destacasse dos demais. E sobre a questão do ditar o evangelho. Bem, como eu havia dito, João já estava com mais ou menos 90 anos de idade. Então, ele já era velhinho. E outra coisa, escrever no primeiro século era algo difícil. Quem escrevia, nós podemos falar que eram os artesãos da escrita, os chamados escribas. Os escribas, eles eram peritos na arte de preparar o pergaminho, o papiro, a tinta e escrever. Era uma habilidade rara. E outra coisa, um pergaminho, um papiro eram coisas muito caras. Então, se a pessoa escrevesse, borrasse, era um prejuízo danado. Então, as pessoas utilizavam-se desses escribas. É mais ou menos igual hoje, que nem eu não tenho habilidade de fazer crochê. Então, eu me dirijo até um artesão que sabe fazer, eu falo do jeito que eu quero, a maneira que eu quero, a cor que eu quero, ele vai e faz para mim. Então, é mais ou menos isso, os escribas. E o que acontece? Os estudiosos dizem também que, muito possivelmente, o João ditou o evangelho para algum discípulo que vivia com ele e tinha essa habilidade de escrever. Era um artesão da escrita. E por que eu estou enfatizando essa questão? Porque a pessoa que escreveu o evangelho, para quem João foi falando, ele foi relatando, talvez ele tenha tido a intenção de não somente escrever fatos, mas ele foi colocando as emoções de João, o estado de espírito de João, as memórias. Por isso que cada capítulo é diferente do outro. E tem outra característica do Evangelho de João, que ele está numa linguagem oral. Então, cada capítulo é diferente, porque a pessoa que escreveu talvez tenha tido essa intenção de passar essa emoção, esse estado de espírito, essas memórias de João. Agora, eu vou passar a palavra para o Ricardão. Pode falar, Ricardo. Provavelmente a pessoa teve essa intenção de ser mais fidedigna a tudo que João estava falando. Então, assim, e por falar em dizer, é importante a gente lembrar ou buscar entender que a linguagem que João usava na época. Então, João, ele era hebreu, ele falava hebraico, ele se comunicava com hebraico, mas também existia na época o aramaico, as pessoas comunicavam com o aramaico. Por que disso? Porque naquele momento histórico eles tiveram uma colonização persa antes dos romanos, então ficou muito essa língua, eles comunicavam muito em aramaico. Mas também a gente tem que entender que na época o inglês da época era o grego. Então, assim, a gente vê que a Bíblia, os papiros que são encontrados na época, eles são em grego. Então, como ele disse, o João estava ditando
Agora a gente não sabe se ele ditava em grego, em hebreu ou em aramaico. A gente não sabe disso. Então é interessante esse aspecto, porque a vivência de João daquele momento era uma vivência muito assim religiosa. A vida central de João era uma vida religiosa, era uma vida muito a cultura da época era focada na religiosidade. Então ele frequentava muito sinagogas, ele frequentava muitos templos, ele lia muito em hebraico, porque os livros sagrados antigos eram em hebraico, o Velho Testamento estava em hebraico. Então, assim, e foi repassado agora o Novo Testamento em grego. Então, tem essa diferença para que a gente precisa de lembrar, abordar, porque, assim, vai ter uma linguagem ali mais universal justamente por isso. Porque o momento cultural que João viveu, ele teve essa visão mais abrangente, porque ele já tinha mais de 90 anos, ou em torno ali, ele já vivenciou várias coisas, como ele disse, então ele viu muito mais que os outros discípulos. E ainda tem um fator relevante, como ele diz, dele ter convivido com Maria, que a gente sabe pelos relatos aí, históricos de Bíblia, que João ficou com Maria após a crucificação de Cristo. Então, ele teve essa oportunidade de conhecer uma vida de Jesus que os outros não tiveram. Esse também é um fator, contexto histórico ali, que é preciso ser levado em conta. João, ele viu a morte de todos os discípulos. Então, assim, ele acompanhou ali as perseguições de uma forma que talvez os outros discípulos não tenham visto, justamente por ter passado por todos esses momentos na vida. Então, assim, é importante essas abordagens para a gente compreender esse caráter universal do Evangelho de João. E buscando também, o próprio João buscando uma visão mais universal, ele se preocupa em passar a figura de um Cristo mais espiritual, um Cristo mais assim imortal, um ser assim divino. E a gente vai entender isso logo no primeiro versículo. Por que João faz essa abordagem? Por que ele se preocupa com isso? Porque João já está velho. Então ele não vai se preocupar com o tempo que ele está vivendo. Ele se preocupa com futuras gerações. Ele quer deixar uma mensagem para o futuro, para o amanhã. Ele não se preocupa com limitação geográfica. Ele não quer deixar uma mensagem ali para os judeus que viviam naquele momento. Ele quer deixar uma mensagem para todos, para qualquer lugar do mundo. Até porque João viu a queda ali de Israel no ano 70, que aquilo ali foi uma diáspora. Então dispersou os judeus, querendo ou não, para todo mundo. Então ele não se preocupa mais, ele não tem limitação geográfica, ele não tem limitação temporal. Tanto é que o João, depois, segundo uma visão mais assim espiritualista, né, ou ele recebe canonização, ou ele é médium, e ele vai ditar o Apocalipse. Então, assim, ele está focado no futuro, no que vai vir, porque ele já está ali para a nossa visão limitada, com 90 anos, já no fim da vida, vamos dizer assim, né? Então, ele tem esse foco, ele tem essa visão. E, pensando nesse Jesus mais universal, pensando nesse Jesus mais assim espiritual, imortal, ele começa o primeiro capítulo ditando o primeiro versículo ali, provavelmente para um discípulo ou para um escriba, talvez um escriba, né? Porque era muito caro escrever, deixar registrado, na época era caro, provavelmente deve ter sido um escriba. Ele já começa dizendo que no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. É importante a gente já começar essa série de estudos focado no que João está dizendo aqui. Então a gente percebe que ele vai trazer um Cristo muito mais imortal. Por quê? Quando ele diz assim que no princípio era o verbo, a palavra grega que significa verbo,
é logos. E logos, a gente trouxe para o mundo ocidental essa interpretação de verbo ou palavra, que no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, ou verbo. Mas logos tem vários sentidos, se a gente buscar ali na tradução do grego, que quer dizer razão, inteligência, ordenar, argumento, o ato de pensar, o ato de formar, concatenar, de dizer. Então pode ser palavra, pode ser dizer. O logos significa várias coisas. Então, se a gente parar para analisar, trazendo uma interpretação um pouco mais profunda, buscando entender aí esse Jesus mais universal, mais imortal, a gente pode dizer que no princípio a inteligência estava junto de Deus e essa inteligência era Deus também. Agora, é importante a gente entender, como a gente disse aqui, que João, ele vivenciou, ele experimentou por ter convivido com Maria, por ter escutado várias histórias, por ter estudado mais que os outros discípulos, ele entendeu Jesus de forma mais profunda, para ele dizer que o verbo no começo era o verbo e o verbo estava junto de Deus. E da onde que João vem beber dessa fonte? Ele vai lá nas escrituras antigas, que ele lia muito o Velho Testamento, e no Velho Testamento tem uma passagem lá no começo que João gostava muito do Velho Testamento, inclusive para quem assistiu aí a série The Chosen, quando Jesus está junto de João num capítulo lá, ele vai perguntar para o João: o que você acha que eu leio aqui na sinagoga? Porque Jesus foi convidado para fazer uma leitura ali. Se você acompanha essa série, talvez você já tenha visto esse capítulo. E João fala justamente desse capítulo. Ele fala: eu gosto do começo, que falava lá que no princípio Deus criou o céu e a terra, que foi a nossa tradução. Mas lá atrás, no livro sagrado em hebreu, está escrito: no princípio os deuses formou os céus e a terra. Então, quando João vai apresentar esse Jesus, ele vem buscar nessa fonte antiga, nessa Bíblia sagrada dos hebreus, que fala isso, que no princípio os deuses formou os céus e a terra. É contraditório você perceber os deuses formou. Isso aí dá a impressão que está escrito errado, mas na verdade foi proposital, porque segundo os entendimentos aí dos judeus mais sábios, que buscam interpretar a Torá de uma forma mais profunda, os deuses quer dizer que era um conselho de seres espirituais, ou de seres mais puros, ou de arcanjos, dependendo da interpretação que cada um faz aí, que era esse conselho de seres de inteligências que estavam junto de Deus. Por quê? Essas inteligências, elas agiam de acordo com a vontade de Deus. Então, essas inteligências, elas eram capazes de criar um mundo, de criar planetas, de criar os céus e a terra. Essas inteligências. E dentre essas inteligências, uma era Jesus, ou o Cristo. Então, por isso que João faz essa conexão, que no princípio havia o verbo, que é o Logos, que é a inteligência. E essa inteligência estava junto de Deus. E o verbo era Deus, e essa inteligência era Deus. Quando você está muito próximo a algo ou a alguém, é natural, né, que você comece a viver como essa pessoa. Isso mostra muito a importância dos ambientes que a gente frequenta, da importância das pessoas com que a gente se conecta, porque esse estar junto, esse andar junto, vai mostrar muito a forma como eu penso. E o Cristo, ou essas inteligências divinas, elas já alcançaram tanta evolução que elas estavam próximas de quem? De Deus. Só que Deus não fala, Deus não faz, Deus não é corpóreo. Se a gente buscar uma interpretação mais profunda,
Deus é uma inteligência que a gente não conhece. É incognoscível. A gente não consegue ainda entender Deus. Então, a gente consegue entender que existiram executores da vontade divina. A gente consegue entender que existiram seres que, por estarem tão próximos, por andarem juntos de Deus, eles agiam de acordo com essa vontade. Então, quando a gente pega então que existia um conselho, esse negócio de conselho também remete muito ao nosso mastermind. Olha que interessante, a gente já vai fazendo conexão aqui com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então, existiam conselhos de inteligências para criar planetas. Hoje, se a gente pegar conselhos ou inteligências que se unem, a gente chama hoje modernamente de quê? Mastermind. Então, para quê? Para criar coisas. Então, num plano maior, você percebe que existiam conselhos para fundar mundos, para criar mundos, para formar, para modular, para dizer sobre mundos. Agora, hoje, no nosso plano menor aqui, que a gente ainda não tem essa capacidade, mas somos seres humanos capazes de muito alcançar e de muito criar, tanto é que se você pegar um conselho, uma reunião de empresários, eles podem fazer muito. Se você pegar uma reunião, conselhos de pessoas inteligentes, professores, eles podem fazer muito. Se você pegar uma reunião de mentes, de pessoas dispostas a trabalhar, a lutar, elas criam entidades assistenciais e se cria muito. Então, a gente precisa de entender que João vem trazer um Cristo que ele vai chamar de Deus, como se fosse um Deus, mas um Deus minúsculo, um D minúsculo. Esse Deus que ajudou na compilação, na criação desse mundo, segundo o Evangelho de João, é lógico, e segundo também o Antigo Testamento. Se a gente fazer essa conexão, a gente entende dessa forma. E, então, João vem contar esse segredo, que se não fosse por João, a gente não saberia disso. Que uma daquelas inteligências que lá no começo de tudo, segundo o Velho Testamento, que ajudou nesse mastermind mais sagrado, crístico, evolutivo, que ajudou na compilação de um planeta, uma dessas inteligências encarnou na visão de quem quiser falar encarnar ou, enfim, se manifestou nesse mundo, se projetou nesse mundo para trazer muito ensinamento. E ao longo dessa série, ao longo desses estudos, a gente vai buscar explorar esse Jesus que João quis dizer, que tem muito a ver com a nossa vida, que tem muito a ver conosco. Porque se você parar para analisar, tudo se encaixa naquilo que a gente vivencia hoje. Como eu disse, se você cria conjuntos de pessoas, você é capaz de criar muita coisa. Talvez você não consiga sozinho, mas se você faz igual os deuses lá atrás, se unem, igual Elias se uniu aqui, a gente se uniu para criar esse podcast, você pode criar muitas coisas. Com quem você anda junto? Se você está junto de Deus, você manifesta a vontade divina, mas se você está afastado, você não manifesta. Quem você está andando junto? Estas pessoas que você está se conectando, vão fazer, querendo você ou não, fazer você se manifestar de acordo com aquele grupo, de acordo com aquelas ideias. E é natural que hoje todo mundo sabe, muita gente fala, que a gente é a média das 5 pessoas. Então, com quem eu estou andando junto, vai demonstrar as vontades que eu tenho também e as vontades que você tem. Não é verdade, Alice? Se você tem amigas que não... A mãe da gente faz isso, né? A mãe da gente faz. Com quem você está andando? Exatamente, não é à toa. É uma sabedoria milenar das mães, das vovós, de todas as pessoas que se preocupam com quem você está andando. Porque com quem você está junto? Olha o que João fala, olha a sabedoria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, com quem você está andando junto, você vai ser igual. Ah, não, mas aquela pessoa não mexe com a minha cabeça. Aquele ambiente não me transforma. Se você começar a vivenciar e ficar persistindo com pessoas e ambientes, é natural que você seja assim também.
É impossível a gente ser diferente. Nós não somos determinados pelo ambiente nem por pessoas, mas somos altamente influenciáveis. Então, com a razão, nós também temos uma razão certa, razão de Cristo, a gente precisa de saber trazer esse ensinamento para nós. Saber fazer como Cristo, com quem a gente está andando, com quem a gente está se aproximando. Se a gente está na água, a gente está molhado. Se a gente está no sol, a gente está ensolarado. Se a gente está na luz, a gente está iluminado. Então, depende do ambiente, daquilo com que a gente está se conectando, a gente acaba, sim, fazendo as vontades e vivenciando aquele momento. É esse o segredinho desse começo que João traz. Fala assim, nossa, Ricardo, mas isso não é novidade. Não é novidade porque a gente estuda isso hoje. Se ele não estivesse dito isso naquela época, será que nós saberíamos isso a respeito do Cristo? Será? Se João não tivesse dito o seu evangelho já aos 90 e poucos anos, com essa visão, será que a gente teria essa consciência da nossa capacidade quanto ser humano? Será? Então, é para a gente pensar, é para a gente refletir, para a gente se analisar e buscar entender. Não é verdade? E você quer contribuir com mais alguma coisa aí? Eu acho que não, porque eu ia falar sobre o lado psicológico dessa parte, mas eu vou deixar para outra, para não confundir a cabeça das pessoas, né? Porque é muita informação. Certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar fazendo uma abordagem cada vez mais da nossa vida, do nosso cotidiano, buscando conectar essas lições que trazem crenças do nosso mundo cristão, conectar com a nossa vida, para que a gente consiga cada vez mais, como disse no começo, aqui no Sintonia Livre, que você consiga ser cada vez mais pleno, que você consiga encontrar sua liberdade, principalmente que você consiga ser esse ser singular que você é, porque ninguém é igual a ninguém. Hoje, infelizmente, a gente tem vivido circunstâncias que muitas vezes perde-se um pouco a identidade. Então a gente tem que buscar essa identidade, esse ser único que você é, ser cada vez mais livre. Quanto mais livre eu sou, mais único eu sou ao mesmo tempo. É impossível um ser que está livre se tornar igual aos outros. A gente se assemelha, a gente se conecta por afinidades, mas você é único. Então a ideia é isso, é ser livre para ser cada vez mais. Muito bom, isso aí.